Olá, meus filhos, meus amigos, que Oxalá nos abençoe. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre lógica de terreiro e eu pensei bastante sobre um assunto, a abordar na internet, e esse acho que é um assunto extremamente importante e pouco falado, porque a lógica de terreiro, a gente parte do princípio de ter um entendimento de para que serve, do porquê ter um terreiro, principalmente já vindo da parte do sacerdote para os filhos, Por que montar um terreiro? Por que ter um templo religioso, como sacerdote, pensando como sacerdote? Por que desenvolver esse trabalho dentro de um terreiro? O que é isso? Para que serve isso? Quais são os objetivos de um templo religioso, seja de Umbanda, Candomblé? Por que ter esse trabalho? Por que essa prática dos cultos, dos rituais, Então, pensando nisso tudo, eu resolvi gravar alguns vídeos. Partindo do princípio do objetivo, porque para qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que ter um objetivo. E aí a gente define um objetivo para poder seguir ele durante todo o percurso, durante todo o trajeto, Então, o objetivo de um terreiro de Umbanda, entre muitos, o principal, a gente entende que é o desenvolvimento mediúnico para atendimento nas gírias de passe. Tá certo? Então, a pessoa vem para poder fazer um desenvolvimento mediúnico, com o tempo ela se torna um médio de passe para poder atender as pessoas que vêm até o templo de Umbanda, nas giras. Esse é um objetivo. E assim a gente entende também que esse processo ele nunca acaba, porque o processo de desenvolvimento mediúnico ele é eterno aqui enquanto somos vivos, ele vai durar, Então ele tem esse período aí de uma vida, nunca acaba. Seja um filho, seja um sacerdote, seja um pai, sempre vai estar nesse desenvolvimento. Dentro da nossa casa, aí depois desse principal que eu falei, acredito que isso seja em todas as casas de Umbanda, depois desse, nós aqui também temos um objetivo do desenvolvimento espiritual. Ou seja, quando a gente fala de um desenvolvimento espiritual, a gente está falando da espiritualidade do próprio ser, não de espíritos, tá? Porque as entidades que nós trabalhamos aqui no terreiro, elas já atingiram um plano de luz, elas já estão consagradas no plano espiritual para determinado trabalho que elas praticam aqui na incorporação. Eu digo do desenvolvimento espiritual individual, das pessoas. Isso também é um processo de terreiro, porque terreiro não é terreiro de Umbanda ou de Candomblé, ou de Jurema, ou de qualquer tradição, não é um culto individualizado. Ele não é para aquela determinada pessoa, é para uma comunidade, é para um ebé, E isso também é lógica de terreiro. Tem muito sentido quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, trabalhar em coletivo. Porque é onde a gente encontra as diferenças, é onde a gente encontra pessoas com pensamentos diferentes, é onde há os debates, onde há as brigas, onde há todo tipo de movimento que faça com que paramos para poder reflexionar, evoluir, crescer como pessoa. Então, muitas vezes as pessoas chegam no terreiro acreditando que, porque desenvolvemos um trabalho espiritual, que todo mundo que está aqui é perfeito, evoluído, não é? Iluminado. Não, são pessoas comuns, são pessoas que também erram, são pessoas que também estão nesse processo evolutivo, como qualquer outro ser, Então, essa lógica de terreiro é muito interessante nesse processo de objetivo também, desenvolvimento espiritual. Outro ponto muito importante, para o terreiro seguir adiante e manter uma estrutura, são os princípios. Então, quais são os princípios de terreiro? Bom, na nossa casa, na nossa tradição aqui, como qualquer outro templo religioso, nós temos como princípio a moral e a ética. Tem um poema de Ifá, que o Batalá fala, que a morte digna está relacionada ao bom caráter. Então é em cima do bom caráter que a gente desenvolve os princípios de uma casa. E isso também vai agregar ao desenvolvimento espiritual das pessoas, Esse desenvolvimento espiritual que eu falei que era como objetivo. Quando a gente tem por princípio
fazer com que as pessoas que estão convivendo nesse ambiente, que esse EBE, né, essa comunidade, entenda que um dos princípios da casa ele está relacionado ao bom caráter, a pessoa começa a se observar nos seus atos, nas suas atitudes do dia a dia, para poder se transformar em algo melhor. E aí, quando a gente fala de transformação e reflexão, isso tudo, nós estamos falando também que o terreiro ele é uma encruzilhada. Encruzilhada, é Exu, né? A gente sempre vai ter que falar de Exu se a gente for falar de qualquer situação, né? Então, partindo de Exu, dentro dessa questão filosófica, né? Uma filosofia exuísta, todo ponto e todo momento da vida que a gente para reflexionar, estamos encruzilhados. Estamos reflexionando sobre os caminhos que passamos, pelos caminhos que estamos e pelos caminhos que vamos passar. Isso é encruzilhada de Exu, né? E dentro dessa reflexão a gente vai fazer o quê? Ter transformação e crescimento. Quando se tem toda essa reflexão baseada em bom caráter, a comunidade só tende a crescer e evoluir, né? Então é muito importante partir desses princípios também, para que eles sejam aplicados durante todo o processo de existência do terreiro, né? Então essa questão, quando a gente fala de lógica de terreiro, é muito interessante e tem muito assunto para falar, né? Hoje nós acabamos aqui de falar de objetivos e princípios, e aí depois a gente fala, tá bom, isso tudo para poder ter uma organização, ter o caminho a seguir, não se perder por ele, né? Mas aí vem várias outras questões comportamentais, né? Que as pessoas quando chegam aqui, ela tem uma forma de comportamento, né? No seu dia a dia, e talvez dentro do terreiro ela não age da mesma forma. E aí eu acredito, né, que quando ela passa a agir aqui de uma forma melhor do que ela age lá fora, com o tempo, ela começa a agir lá fora também melhor. Então o terreiro também é essa transformação, o terreiro também é esse movimento, porque são os exercícios que você tem que praticar numa rotina de terreiro que você leva lá para fora. Então tudo que é praticado aqui acaba sendo praticado lá fora. Então essa questão é muito, muito interessante, porque hoje a gente vê na internet principalmente muitas explicações sobre Umbanda, sobre uma questão de linhas de Umbanda ou de ervas, banhos, vários assuntos sobre a Umbanda, mas o assunto principal da Umbanda, nós umbandistas não estamos falando. Não sei o motivo que não se fala tanto sobre isso, mas acredito que esse assunto ele seja primordial, ele seja o mais importante do que qualquer fundamento, ele seja mais importante do que qualquer outra questão. É o assunto do que qual é o sentido de praticar terreiro, de praticar orixá, de praticar caboclo. Por que cultuar um orixá? Porque eu quero algo próprio ou porque eu quero me elevar como pessoa, como espírito que ainda sou, né? E me assemelhar de certa forma a tudo isso que eu cultuo. Esse é o grande sentido de terreiro. É olhar para um preto velho e ver a sabedoria que ele traz, conversar com um caboclo e entender a tolerância e a paciência, a serenidade que ele transmite e tentar de alguma forma como pessoa me assemelhar a ele. É fácil? Não, não é. Mas a gente praticando o terreiro, a gente consegue ter esse processo evolutivo também. Esse é o grande sentido, no meu ponto de vista, como babalorixá, o propósito de terreiro, né? O sentido de terreiro. É ter dentro da comunidade as desavenças, mas saber entender a diferença do outro. É saber respeitar mais também as dificuldades e os problemas, até mesmo de entendimento do outro. É que com o tempo, por mim mesmo, né, falando por mim, o tempo me transformou. Não foi quando eu cheguei no terreiro que eu me transformei. Eu, quando era antes terreiro, uma pessoa totalmente diferente do que depois de terreiro. Então, o terreiro ele tem, além dessa questão comportamental, né, do dia a dia, tem a questão das magias que envolve tudo isso e potencializa tudo isso. Né? Então, esse encantamento, quando você vem para o terreiro
e qualquer um que chega aqui pela primeira vez já se contamina com o encantamento do atabaque, das palmas da dança, do canto, né? Tudo isso é muito mágico, tudo isso é muito forte, isso tudo é muito rico, né? E de que forma nós que estamos aqui dentro, né? De que forma nós estamos usando tudo isso? Nós estamos usando isso para o nosso dia a dia. De que forma nós estamos usando isso para o nosso crescimento, para a nossa evolução? Se você não tem essa base de entendimento, fica difícil você ter um desenvolvimento mediúnico, fica difícil você ter um desenvolvimento espiritual, porque senão fica tudo muito automático. Eu vou no terreiro, eu levo as ferramentas que eu preciso levar para trabalhar com a minha entidade, eu vou, incorporo, a entidade atende quantas pessoas for necessário, eu desincorporo e vou embora. Essa rotina você trabalha somente a questão do desenvolvimento mediúnico, que também é importante, não estou dizendo que não, mas o quanto você está se envolvendo nessa tradição para entender todo esse sentido que nós estamos falando, né? E esse ponto é muito legal, porque abre a cabeça, você começa a quebrar muitas limitações, né? Na nossa tradição, nós tentamos cada vez mais aqui na nossa casa, na Roça do Boiadeiro, não plantar limitações nas pessoas. Bom, isso é uma coisa que todo mundo sabe, que vem da palavra religião, do religar, né? Deveríamos agir de uma forma mais conjunta, que é o que eu acabei de falar, mas as religiões muitas vezes plantam limitações nas pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, isso é pecado, não sei o que lá. Eu, como sacerdote, tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que as pessoas têm a oportunidade de errar, sim, de fazer como não se deve ser feito, para poder aprender também em cima do próprio erro. Aí, a limitação é evitar esse não constante dentro de terreiro que a gente sabe que existe. Então, é importante estar presente para poder aprender e entender o porquê o não, né? Porque a gente não pode ficar impondo só o não, agora não é a sua hora, não vai aprender, não é nada disso. E a gente tem que quebrar isso e fazer com que a pessoa entenda que a hora dela aprender é a hora que ela está aqui dentro. E quanto mais tempo ela tiver em terreiro, quanto mais prática ela tiver, mais ela vai ter aprendizado. Nós temos uma cartilha, nós temos um livro, sim, nós temos uma apostila. Eu falo pela minha casa, mas a gente pratica esse conhecimento dessa apostila na oratória, no dia a dia, né? Com bumbum no chão e caneta na mão. A gente vai estudar aqui também. Então a lógica de terreiro está envolvendo todos esses assuntos. Então hoje a gente vai abrir esse vídeo para falar sobre diversos assuntos de lógica de terreiro. Acho que por hoje deu para entender aí agora qual é a nossa ideia desse vídeo, né? É de falar um pouco mais dessa tradição que é extremamente rica, que é extremamente valiosa, que tem questões a ser trabalhadas de diversos sentidos, né, para melhoria do nosso dia a dia, para melhoria do nosso ser, né, para melhoria do nosso comportamento, e é isso que a gente vai fazer agora com esses vídeos. É bem interessante também que eu não me sinta sozinho, que vocês participem questionando, mandando perguntas, mas não só perguntas, como também sugerindo alguns assuntos nesse sentido, tá? E aí a gente vai trocar bastante por aqui, tá certo, meus amigos, meus filhos? Gratidão, que Oxalá nos abençoe, que nos cubra com o seu Alá, trazendo sempre a proteção e a serenidade para poder continuar nessa caminhada. Axé.